Olá a todos, eu sou Adriana Tanise Nogueira e estou aqui hoje para falar sobre o sujeito reflexivo, que é um conceito de Silvia Montefuschi. O sujeito reflexivo é uma genial sacada que resolve muitíssimos problemas. O sujeito reflexivo surge do conceito de função transcendente que a gente viu semana passada, que é de Jung. O sujeito reflexivo, ele nasce para resolver um problema muito grande, que é o seguinte. Então, imagina que você vai para um cartório, ou você vai dar entrada de algum processo e ele não anda, as coisas não funcionam, Como quantas vezes acontece? Ou então, imagine que você quer sair com um amigo, uma amiga, você quer convidar alguém, quer organizar algum evento e as pessoas dizem sim, vamos fazer, mas não acontece. A pessoa que você convidou está parecendo interessada, parece sincero, mas não acontece. O funcionário a quem você entregou toda a tua papelada parece honesto, ele te ajudou e o processo não anda. Por quê? Tem alguma coisa que está aprendendo. O que está aprendendo são situações que não estão visíveis ou situações que a pessoa não quer assumir. No caso da tua amiga ou do teu amigo, ele sim gostaria de sair com você, ele gostaria sim de fazer isso e aquilo, mas não é tanto assim. Mas tem alguma outra coisa que lhe interessa mais. Então, quando a gente, ou se a gente está entrando com um processo, com uma questão muito justa, muito boa, né? E não tem retorno no tribunal, não sei aonde, não sei, ou na empresa, porque, como todos sabemos, tem outros interesses em jogo. Tem outros interesses. Então, se você fala com a tua amiga que você quer sair, que você quer fazer isso, aquilo, e a tua amiga fala, sim, vamos, que legal, e ela, porém, não se mexe, é porque tem outro interesse maior do que aquele que mostrou para você. Isso no caso que ela não seja completamente falsa. Imaginemos que ela não seja completamente falsa. Ela simplesmente não está tão interessada, porque tem alguma coisa que a interessa mais. Algo em que os seus interesses estão colocados. E a mesma coisa vale com tudo. E a gente, no Brasil, conhece isso muito bem, aplicado ao governo, né? Todo mundo fala de corrupção, isso é corrupção. Ou seja, você se compromete com uma coisa, mas por trás, nos bastidores, tem outras situações acontecendo que tem a prevalência sobre aquilo que você estabelece aqui com a outra pessoa. Mas isso não é do governo. Isso daqui é de cada pessoa, isso aqui é cultural. É cultural, por isso que o governo tem tanto, só isso, porque eles têm mais poder, mas todo mundo faz isso, inclusive teus amigos. É ingenuidade conveniente achar que só os maus estão em algum outro lugar e não estão do teu lado ou dentro de você. Então, quando a gente faz um trabalho de autoconhecimento, é a mesma coisa daquele funcionário lá no cartório, sei lá, ou no RH da tua empresa, a quem você vai levar uma questão a ser trabalhada, desenvolvida, resolvida. A pessoa a quem você entrega pode ter interesse em resolver, mas ela é só uma pontinha de um iceberg maior. E tem outras coisas lá. Ou então, ela, na verdade, é a principal peça de um interesse maior e ela está fingindo com você. Então, ela vai dizer sim, mas, na verdade, ela está fazendo outro, ela está interpretando as tuas palavras, né? De uma forma que seja conveniente para ela. Este é o ego. O ego funciona assim. O ego de cada pessoinha
que não fez um verdadeiro trabalho de autoconhecimento. E quando eu falo verdadeiro, eu quero dizer que tem que ser tão profundo para superar todas as camadas ou todos os bastidores, porque tem um bastidor atrás do outro, para chegar na verdade. Isso é um trabalho verdadeiro. Se você fica só na superfície, descobre duas coisinhas, não resolve. Não resolve. Tem que entender de verdade até o fim. Então, quando a gente faz um trabalho com o ego, de autoconhecimento desse ego, então é Joana querendo conhecer a si mesma, ou João querendo conhecer a si mesmo. Esse João é exatamente como o funcionário lá do cartório, ou o chefe até do cartório. Ele está representando um grupo maior que tem seus interesses. Ah, mas eu estou sofrendo, não é possível, eu sou masoquista, sou idiota. Não. É que às vezes, muitas vezes, ou melhor, 100% das vezes, manter uma certa situação, mesmo que podre, ou difícil, ou sofrida, é melhor do que encarar a verdade. Que implica uma transformação, uma mudança, uma crise, uma queda de um equilíbrio para encontrar um novo equilíbrio. É inevitável. Não tem como a gente mudar as coisas sem um transtorno. Na intenção de manter tudo bonitinho, se mantém a porcaria. Então, mesmo que Joana e João estão querendo mudar, porque estão oficialmente, assim, falam, eu estou cansado disso, eu não quero mais aquilo, eu estou sofrendo por isso ou aquilo, é uma parte deles lamentando e gritando socorro. Mas aí, vão conseguir enxergar os vínculos, que são os jogos de interesses internos que os amarram, para não falar das chantagens. Tem as chantagens. As chantagens no mundo psicológico são, por exemplo, teus medos. O medo, tem pessoas que não conseguem falar para si próprias o que elas pensam sobre outra pessoa, qualquer pessoa próxima, ou de longe dá para falar mal, né? Mas os próximos, falar alguma coisa que nota, não precisa estraçalhar com a pessoa, mas tem pessoas que não conseguem verbalizar para si, no silêncio da própria cabeça. Isso é chantagem. A pessoa está amarrada, ela não tem liberdade para reconhecer o que ela sente. Você está numa festa com amigos, e aí você, querendo ou não, as pessoas são menos estúpidas do que elas parecem e elas querem ser. Porque elas percebem mais, mas elas negam o que percebem. Porque elas têm medo de verbalizar, porque isso vai implicar em consequências. Porque se você perceber que a tua amiga, o teu amigo é falso, ele está te usando, entende? Vai perder a graça sair com ele. E aí o que você vai fazer? Vai se sentir sozinho? Vai se sentir o diferentão? Não vai mais ter amigos? O que você vai fazer? Esse é o transtorno. As pessoas não querem ir para o transtorno. E aí entram na depressão. Escolha delas. Agora, quando a gente vai trabalhar em terapia, eu estou trabalhando com essa pessoa que tem chantagem nos bastidores, das quais ela nem às vezes percebe nada. Ela só sabe que não pode se mexer. E se acostumou, é como um cachorrinho, se acostumou numa gaiola. E o cachorrinho não esqueceu-se que pode ir pelos campos correndo livre. E é uma pessoa que tem outros interesses, está amarrada em outros interesses. Basta ver os casamentos de hoje, gente, basta ver os casamentos. Quantos casamentos felizes vocês conhecem? De verdade, tá? Não sei quantos. Então, por que as pessoas permanecem? Por quê? Porque tem interesses. Tem um interesse econômico evidente, tem um interesse de solidão, de não querer ficar sozinho, mas tem interesses também mais profundos. A coisa é mais profunda, para que esses outros interesses se mantenham de pé. Eles só se mantêm porque tem outras coisas mais profundas. Então, quando a gente faz terapia, voltando, eu estou tentando chegar ao sujeito reflexivo.
O sujeito é essa pessoa que está cheia de outros interesses, além do eu não aguento mais, eu quero mudar a minha vida, o interesse, mas tem outros. E tem as chantagens, dos medos, dos traumas, das lembranças, das fantasias terríveis que pode ter, que tem raízes, tá? Então, quando falo com a pessoa quando está me ouvindo, eu estou lidando com quem? Como que a pessoa vai poder ter uma visão de si que esteja acima desses interesses? Portanto, objetiva, buscando objetividade. Como que a pessoa vai reconhecer que ela está fazendo um jogo de interesse, que não é conveniente mais para a vida dela, para a felicidade dela? Como que essa pessoa vai reconhecer as chantagens internas? Se a gente ficar só no ego, não vai. Então, o ego, o que é? Esse conjunto é um pacote inteiro. Imagine que é todo o planalto. Todo o planalto inteiro. Esse é o ego. E ele tem várias camadas, várias pessoas, né? Vários aspectos de nós. Não é assim tão simples. E, portanto, quando se quer olhar para si, vai se olhar por esse viés enviesado. E não vai se poder ter, de fato, um entendimento. O que esse viés enviesado faz? Ele vai entender as coisas de uma forma conveniente, que mantém, portanto, aquele antigo equilíbrio que está podre. Mas é um equilíbrio. Eu sei o que entra, eu sei o que sai, não vou enfrentar o desconhecido. E aí tem pessoas, inclusive, que fazem terapia para confirmar que não tem outro jeito, hein? Então, enviesado também é conseguir driblar, né? É descobrir formas de autoconhecimento para driblar o verdadeiro autoconhecimento. E tá cheio. Então, o sujeito reflexivo é uma função psicológica que a gente desenvolve pela análise pós-junguiana, porque esse é um conceito que foi criado por Sylvia Montefuschi, que vai muito além da função transcendente de Jung, muito além, e que permite esse movimento em que o eu, ou seja, você, a pessoa, o João, não se identifique mais de verdade, não que transcenda em meditações esquisitas, não. Ele de fato consegue ser aquela pessoa com aquele recorte que todos nós temos e ao mesmo tempo consegue estar além. Ou, por exemplo, ele pode ver o jogo corrupto, consegue ver e ser além e poder então fazer uma escolha. E a mesma coisa acontece com as chantagens. Este ser além não exclui a visão da coisa, porque se a gente não se manter atrelados à realidade, que muitas vezes é feia e dolorosa, não podemos de fato mudar, não tem mudança possível. Então, não temos como estar não temos como estar no outro nível sem a gente... Voltou, eu pausei, acho que voltou, me deu aqui que teve uma conexão, problema de conexão. Então, a gente precisa manter isso, mas para conseguir perceber o nosso jogo corrupto e ser além dele, é preciso de uma grandeza, né, moral que a gente adquire com a análise pós-junguiana de Sylvia Montefuschi. Esse é o sujeito reflexivo. Então, a nossa identidade, aos poucos, ela vai se deslocando daquela lobby interna, com as chantagens todas atreladas, para um outro lugar que é muito mais limpo, é ar limpo comparado àquilo. E a gente começa, inclusive, a perceber que esses jogos de interesses não são só nossos, não é que a gente nasceu assim tão defeituoso. Nós somos o produto de um meio também, muito. Por isso que eu falei no início, a corrupção não está no governo só. É muito conveniente, é sacanagem, é malandragem pensar isso. É total malandragem de quem não quer se olhar a si próprio, ao que acontece na própria família, ao como educa os próprios filhos, os vizinhos, a rua. É isso que é. Está espalhado em todo lugar.
Então, você que está conseguindo, que tem a capacidade de ver e entender que você tá manchado com a cultura e que você transformando isso em você, você está transformando a cultura na qual você se insere. É só assim que a gente muda. Não tem como mudar. Eu estava vendo uma notícia hoje do The Lancet, eu só vi muito rapidamente, mas o The Lancet é um dos maiores jornais de ciência do mundo, né? Ele foi fundado um século atrás, me parece, quase. Aliás, quase 2 séculos atrás. E, bom, o Brasil tem a mais alta taxa de depressão da América Latina. E devem saber que a depressão é um dos problemas maiores, né, psicológicos, psiquiátricos, que são de hoje. Vocês também devem saber que está cheio de remédio para depressão. Todo mundo, não muito todo mundo, graças a Deus. Muita gente toma remédio. Remédios são prescritos com muita facilidade e frequência. Estamos numa época de grande liberdade, não é? As pessoas têm liberdade, apesar de você pode ser morto na rua, mas assim, em geral, temos muita mais liberdade do que 50 anos atrás. As pessoas podem falar, botar a boca no trombone, falar na internet, falar o que elas querem. As pessoas podem transar como elas querem. As pessoas podem se vestir mais ou menos como elas querem mesmo. As pessoas têm acesso a muita informação. As pessoas viajam, conhecem lugares, né? Guardam dinheiro para isso. As pessoas comem melhor. Quem pode comer, mas comem melhor. Tudo bem que muitas vezes é comida péssima, mas enfim, temos uma vida. E por que toda essa depressão? O que está acontecendo? Então, o que está acontecendo é uma grande crise que não é pessoal de João e da Joana. Não é. Você, João e Joana, são representantes de uma sociedade, de um tempo histórico, inclusive, porque isso não é só do Brasil, né? Isso daqui é que o Brasil tem o maior índice, seguido pelo Chile, me parece. Mas é conhecidíssimo isso aqui. Eu estou nos Estados Unidos, é um problema, assim, frequentíssimo. Todo mundo toma remédio. Todo mundo pode se drogar e beber quanto quiser. E a depressão está lá. A depressão está lá. Nós não estamos bem como humanidade. E é um problema individual. Não é um problema simplesmente coletivo. Então, o sujeito reflexivo ajuda a botar a mão na massa nisso e a transformar a vida de verdade e não de brincadeira. Conheci pessoas que fazem cursos de autoconhecimento como outras que vão para Disney. Porque é bacana, porque parece legal, porque vai fazer alguma coisa, mas não muda de fato a vida. Então, um processo de autoconhecimento que não transforma é uma farsa que serve para a pessoa que faz para dizer que tentou e não deu certo, então tudo bem ficar. Ela está se enganando. Esse é um dos jogos de interesses do ego. É muito complexo. A psicologia, a nossa psique, a psicologia humana é muito complexa. Subestimá-la é aquilo que faz quem não sabe. A ignorância produz isso, como produz para muita coisa, né? Toda vez que a gente não conhece alguma coisa, a gente pode achar que seja mais fácil do que é. Não é tão simples. Por isso que eu aconselho a formação em psicanálise pós-junguiana para qualquer um, porque ela não é para formar psicanalistas, simplesmente. É para formar para a vida, para você de fato se entender e ter instrumentos para lidar com o mundo e ter uma inserção de criadora no mundo, transformadora, criativa no mundo e poder melhorar as tuas relações de verdade. E não simplesmente para melhorar um jogo de interesse. Então, se você não é uma pessoa que está só buscando o teu interesse, se o teu objetivo não é só você, no sentido do teu ego, e se você deseja e sente a necessidade de compreender de verdade quem você é, o que você está fazendo aqui, então essa é uma formação que pode ser muito boa para você.
e que dá inúmeras outras vantagens, além daquela de poder ter, talvez, uma profissão. Se você for, se você tiver esse talento, mas sem dúvida vai te servir para qualquer outra coisa que você está fazendo. É uma formação que vale para professores, para enfermeiras, para médicos, para assistentes sociais, vale para mães, para pais, vale para pessoas que trabalham com parto, porque eu lido com essa parte, mas enfim, eu estou mudando de assunto. A questão é, o sujeito reflexivo é como uma nova função psíquica que nos permite alcançar níveis de objetividade, exatamente como escalar uma montanha, aquele ar gostoso, fresco, em que você pode sim ver a merda, desculpem, lá embaixo, mas ela faz parte. E olha só, tá em todo lado. E o que é isso? É esse momento humano que nós estamos vivendo. Então, o sujeito reflexivo é uma nova dimensão do ser humano que nos permite a transformação desse mundo complicado humano, que somos nós também. Qualquer coisa, estou por aqui, escrevam, mandem mensagens e a gente vai se falar semana que vem com a função anímica, que é a outra perna dessa longa jornada. Um abraço a todos, tchau, tchau.